Vamos para celíaca. Aliás, o celíaco já é uma palavra nova no meu vocabulário também, que é a pessoa que tem restrição ao glúten. Isso. Que para mim é o novo vilão aí do, sabe o Globo Repórter? Né? Que a cada 15 dias você descobre alguma coisa que o que não fazia mal agora faz, aí o que era vilão agora passa a ser do bem. Ontem podia e hoje já não pode. Total, eu vou de temporada em temporada. O que pode, o que não pode. Mas glúten é o da vez, há alguns anos. Qual é a tua história com ele? Então, assim, na realidade, a doença celíaca é uma doença genética, né? Então, isso a gente pode ser predispostos a descobrir quando é criança ou adolescente na fase adulta. No meu caso, fizeram o diagnóstico na fase adulta. Mas, na realidade, a vida inteira eu sofria. Por exemplo, com 6 anos de idade, eu tive que fazer transfusão de sangue por causa da anemia. Eu sempre fui anêmica a vida inteira, tomava remédios à base de ferro e não passava anemia. Aí o que aconteceu? Depois que eu comecei a trabalhar, aí você tem aquelas crises, né, nervosas e dava aquelas crises de diarreia. Então, o organismo da gente é tão forte que ele melhorava. Então, depois de um mês, eu engordava de novo, né? Até que chegou uma fase, né, que eu fui tratada praticamente 10 anos como colite crônica, que na realidade não é colite, né? Colite é inflamação do intestino. Isso. Então, só depois que eu tirou a minha vesícula, que aí começou realmente aquelas crises de diarreia, e comecei com vômito. Perdeu peso. Perda de peso, então eu cheguei a pesar 32 quilos. Então foi... É o que acontece normalmente quem tem esse tipo de problema. É mesmo? Eles emagrecem muito, porque tudo que eles comem, tudo tem glúten. E sai. E um tempo aqui no Brasil também, quem estava emagrecendo muito não tinha nem colite, tinha HIV, né? Sim, mas eu fui internada várias vezes. O primeiro exame que faziam era de HIV. Para ver se eu não estava com AIDS, né? Até que descobriram em 96 que eu tenho a doença celíaca. Então a médica entrou no quarto, eu fiquei mais de um mês internada, falei assim, você tem a doença celíaca, você é intolerante ao glúten. Aí você fala, poxa, o que é o glúten? Prazer, né? Bom, boa pergunta, o que é o glúten mesmo, hein? O glúten é a proteína do trigo, tem da aveia, centeio, cevada e o malte. Então tudo nem isso... cerveja a senhora pode? Não posso fazer. Meu Deus, tem malte. Então, aí por causa disso que você tem que deixar de comer. E isso não tem remédio. Eu tô pensando no glúten. Tudo. Só tapioca pode, que é da mandioca. Pois é, essa é uma pergunta do Adriano Guimarães, mandou pra gente aqui pelo e-mail. Não tem remédio? Para quem tem alergia a glúten? Não tem o que fazer. Aliás, para alergia alimentar também não tem. Tem, parar de comer. Até agora, a restrição alimentar é a única forma de se evitar. Reeducação verdadeira. Ainda bem que hoje em dia a gente vive num mundo que o supermercado tem a placa dos alimentos sem glúten. Porque por lei botaram isso. Não, tem glúten, tem que ter em todos os alimentos, isso é lei, né? Isso virou lei, contém glúten ou não contém glúten. Agora você sofre por não comer, porque o Érico sofre. Eu sofro. Mas você eu como alguma coisa. Eu não como, não transgrida a dieta. Agora, posso te contar uma coisa? A gente, estamos voltando para o nosso happy hour, algumas coisas estão mudando aqui na nossa produção, aí entrei aqui no camarim aqui no estúdio, dei uma olhada nos pratinhos ali e falei, que chique! Agora tem petit four no estúdio para as visitas. Não era. Menina, tudo sem glúten e a carinha deles é absolutamente igualzinha aquilo ali? A do outro. A do considerado normal. Posso provar? Ah, eu quero. Mariana, por favor, tá aí do seu lado. Agora, aí é que vem aquela parte sua. Não, vocês não querem também, não? Você quer não? Eu não quero. Não quer, não? Se não for comer, com a boca cheia de farinha? Não, um fala, outro cala a boca. Qual que não tem lactose, não? Esse é de queijo, viu? Faz mal não, comeu de brigadeiro já. Dá um revertério daqui a pouco, mas eu chego em casa antes. Eu quero. Vamos ver. Deixa até do seu lado. E aí, o mais legal da sua história... que você reverteu isso, porque virou uma causa na sua vida e virou seu negócio. Isso mesmo. Você criou uma empresa só de alimentos sem glúten. O que tem? O que você vende lá? Essa amostra de biscoitos, né? Excelente. O de queijinho. Então, são vários tipos de biscoitos. Aí faço pão, bolacha, o pão de hambúrguer, pão de hot dog, disco de pizza, salgadinho para festa. Então, quer dizer, eu como coxinha, risoles, croquete. A coxinha eu vi a receita ali no livro dela. Então, quer dizer, praticamente tudo que leva glúten eu faço sem glúten. Macarrão. Eu não sei isolado o que é o glúten, que gosto que ele tem. Mas o gosto, no a gente tá comendo conjunto aqui, da não faz obra diferença aqui, nenhuma. Isso. É igualzinho, eu comia de queijo também. É igualzinho esses biscoitinhos que a gente come na padaria. Vamos dar logo o site? Tem site? Tem. Que já vão começar a me Vamos informar vender, aqui. menina! Vamos dar logo o site. www.marilis.com.br
Marilis.com.br. Tá aí. Por motivos óbvios, a gente vai fazer uma pausa para o nosso intervalo comercial. Limpar a ditadura, né? Motivos óbvios, né? Não tenho essa especialidade que Ana Maria Braga tem, que ela come, mastiga, o dente continua impecável. E fala, né? É uma loucura aquela mulher fazendo isso, né? Passa por debaixo da mesa. São muitos anos fazendo, né? Se eu com essa idade eu já passo debaixo da mesa, já trava aqui alguma coisa. Então, fica embaixo da mesa. Vamos comer mais um pouquinho, porque tá bom. E já a gente volta conversando sobre essas alergias alimentares. Tá bom mesmo. Tanto assunto, mas tanto assunto sobre alergia alimentar que eu tô ficando meio, sabe, doida. Porque agora a gente, nesse intervalo, a gente continuou falando, o Fred achou ali mais 2 pessoas com alergia à melancia. Tiveram um problema sério com a melancia também. Não é a única do mundo. A gente falou, e vamos falar mais do glúten, porque já tem gente da Associação do Rio de Janeiro que apareceu aqui, porque existe uma associação. E, na verdade, o Érico bem lembrou que foi graças a vocês, ao movimento, à pressão de vocês, que o governo tomou uma atitude e agora a gente tem em todos os alimentos a obrigatoriedade de ter lá o não contém glúten com uma letra que eu Dê pra ler, enchei. dê pra ler, claro. E você acabou de falar, eu não sabia, que também existe já um movimento, ou já existem leis específicas para alergia. Foi aprovado no final do ano passado, que assim como contém glúten, agora sim, não adianta ficar com aquelas sinonímias do tipo albumina, querendo dizer ovo, ou creme Bavária, querendo dizer leite. Tem que ser, sim, colocado o ingrediente e entre parênteses colocar leite, ovo, soja, trigo, esses 8 principais que eu comentei. Isso, amendoim, assim por diante. E você mostrou, vamos logo mostrar, porque pelo visto, assim, eu tenho muito cuidado quando eu falo de medicação, de alimento, de medicação, porque a gente é um país também um pouco hipocondríaco, né? Pouco. E cada caso gentil, é um caso, gente. Né, Astrid? Mas nesse caso, remédio que salva, né? Não cura, mas salva, é bacana. E você mostrou uma canetinha que eu lembrei da do diabético, que eu já fiz teste aqui, né? Na verdade, é uma caneta, isso aqui é uma adrenalina autoinjetável que deve ser carregada por aqueles pacientes com história prévia de reação anafilática, aquelas reações graves que tem problema de dar um choque cardiovascular, dar edema de glote e isso a pessoa pode... Eu já ouvi falar em casos com frutos do mar que são fulminantes. Na criança, assim, leite e ovo são os principais responsáveis. No adulto, amendoim, quer dizer, tá chegando pra gente, isso aí é uma epidemia nos Estados Unidos, ainda não tá chegando, mas é novo. Faz o amendoim virar vilão de repente? Não foi de repente, né? Porque eles entram com aquela manteiga de amendoim para as crianças com 4 meses, né? Assim, eles estão com amendoim na dieta deles de forma... absurda. E frutos do mar também realmente é um dos grandes vilões que pode aparecer depois da idade adulta. Então, nesses casos mais graves, a gente orienta que se ande com uma caneta de adrenalina, que deve ser utilizada na região lateral da coxa, de preferência sem a calça, se não der tempo vai em cima da calça mesmo, e que se aplica retirando a tampinha de trás e com uma pressão, isso aqui é só um trainer, claro, nessa região, segura por 10 segundos e retira e corre para o pronto-socorro mais próximo. Isso aqui, então, quem já teve alguma reação nesse nível gravíssimo, tem que andar com isso. É interessante que se ande na escola, por exemplo, no caso de crianças, né? No porta-luvas do carro, talvez. Exatamente, que todo mundo saiba como manipular. Negócio seguinte, a Patrícia, aqui, né, Patrícia, auxílio luxuoso. O problema é que sempre existe uma primeira vez. E na primeira vez, acho que é um choque coletivo, que você nunca sabe o que deve ser feito. Eu lembrei de uma coisa que a gente tem que falar também, que o Érico falou que a gente tinha que falar sobre a etiqueta da alergia. Porque hoje, na escola, uma mãe contou pra mim que tem um restaurante lá em Salvador que tem um bolinho de bacalhau famoso. E ela tem alergia de frutos do mar. Não tem a peixe, tem a de frutos do mar. Aí comeu o bolinho de bacalhau, foi lá sedenta pra comer o bolinho de bacalhau. De repente, a menina começou a inchar, ficar vermelha, né? Chamou o cara, o que tem nesse bolinho? O que tá acontecendo já adulta? Então, sabe fazer a pergunta. Sabe o que tá provocando aquilo nela. O que tem nesse bolinho? Ah, não é bolinho de bacalhau, não. É de siri. Se não tem bacalhau, a gente faz com siri. Rapaz, a mulher teve que ser atendida no hospital. E, por sorte, você teve o conhecimento daquilo e maturidade para levar para o hospital. Porque às vezes você pode não ter. Mas não é só isso a etiqueta. Essa daí é de, obviamente, o restaurante ser honesto com você. Mas você lembrou do caso de que tem que...